Sou o Sheikh Khalid bin Zayed Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, 28 anos, aquele a quem o Ocidente chama de o príncipe dourado do deserto. Aos meus olhos, Dubai era o paraíso na terra. Arranha-céus que perfuravam as nuvens, luzes de neon mais brilhantes que a lua, Lamborghinis a deslizar por autoestradas de 8 pistas e restaurantes com estrelas Michelin a servir bife wagyu com caviar todas as noites. Sempre pensei que não havia nada neste mundo que o dinheiro não pudesse comprar, e nenhum lugar mais perfeito do que a minha terra natal. Até aquela manhã em que o meu jato particular teve um problema a meio do voo. Alteza, temos um problema com o sistema de combustível. Temos de fazer uma aterragem de emergência no aeroporto mais próximo, anunciou o capitão com a voz tensa. Franziu o sobrolho. Onde é o mais próximo? Guarulhos, São Paulo, Brasil. Brasil. Quase me ri. Um país que eu só conhecia de anúncios de viagens baratas, do carnaval, das favelas e de imagens de futebolistas. Virei-me para o meu secretário particular. Temos outra opção? Ele abanou a cabeça. Nenhuma, Alteza. 40 minutos depois, o meu avião aterrou em segurança numa pista banhada pela luz dourada do final da tarde. Murmurei para mim mesmo. Acho que terei de passar uma noite aqui e voar de volta para Dubai amanhã de manhã. Não será por muito tempo. Mas desde o momento em que a porta do avião se abriu, tudo começou a ser diferente. O ar quente e úmido atingiu-me o rosto como uma toalha molhada, um aroma estranho e persistente no ar, não de perfume caro, mas do cheiro de carvão a queimar para um churrasco, misturado com os aromas de especiarias que eu não conseguia nomear. Franzi ligeiramente o sobrolho, mas ainda pensei, não faz mal, é só por uma noite. Uma equipa de funcionários do aeroporto aguardava em fila. Um homem brasileiro, de fato azul escuro, aproximou-se, fez uma ligeira vênia e disse em árabe com um sotaque de Dubai quase impecável: Assalamu alaikum, Alteza Príncipe Khalid bin Zayed, bem-vindo ao Brasil. Parei. Aquela linguagem árabe, polida e formal, seguindo o protocolo real, não era comum. Ele usara a linguagem da realeza que eu só ouvia no palácio. Olhei-o diretamente nos olhos. Quem é você? O meu nome é Lucas. Fui secretário na Embaixada do Brasil em Dubai durante 7 anos. Hoje, recebi ordens especiais para cuidar pessoalmente de Vossa Alteza. Não disse nada, mas comecei a sentir-me estranho. O aeroporto, que eu imaginava ser antiquado, era surpreendentemente limpo. O chão de mármore polido brilhava como um espelho. A iluminação amarela suave não revelava um único grão de pó. Havia placas de sinalização com caligrafia árabe por todo lado. Uma limusina Mercedes preta e reluzente esperava do lado de fora da porta VIP, com a bandeira dos Emirados Árabes Unidos hasteada de forma proeminente. Pensei, um pouco melhor do que o esperado, mas só isso. A caminho da cidade, o trânsito era um caos aterrador. Motociclistas, os vezes motoboys, zigue-zagueavam entre os carros, carrinhas coloridas cortavam a frente de autocarros velhos que expeliam fumo negro. Reclamei inconscientemente. Que raio é isto? Por que é tão caótico? Lucas, o motorista, sorriu subtilmente no espelho retrovisor. Alteza, em Dubai também há trânsito, mas aqui todos os condutores se conhecem. Se houver um acidente, todos descem para ajudar sem esperar pela polícia. Ri-me com desdém. Ajudar parece um conto de fadas. Menos de 10 minutos depois, uma pequena carrinha à nossa frente avariou a meio da estrada. Em vez de buzinarem incessantemente, vários motociclistas pararam imediatamente e ajudaram a empurrar a carrinha. O condutor de uma outra carrinha estacionou e ajudou a carregar as caixas. Um vendedor de águas de coco correu para lhes dar água gelada. Tudo aconteceu em 3 minutos. O trânsito foi resolvido sem que ninguém desse ordens. Fiquei em silêncio por um momento, mas ainda pensei, foi apenas um golpe de sorte. O hotel arranjado era o Park Hyatt São Paulo. Já tinha ficado no Park Hyatt em Dubai e pensei que seria a mesma coisa. Mas quando entrei na suíte, quase parei. As enormes janelas abriam-se para uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo, a brilhar com milhões de luzes. A mesa de jantar estava posta, mas não com pratos franceses ou árabes. Era um banquete de gastronomia brasileira. O aroma que se libertava fez-me o estômago roncar sem eu dar por isso. Franzi o sobrolho. Quem pediu estes pratos? Lucas fez uma ligeira vênia. Vossa Alteza mencionou uma vez que nunca tinha provado comida brasileira. Por isso pensei em convidá-lo a experimentar. Olhei para os pratos cheios.
Uma feijoada rica e escura, moqueca baiana borbulhante e aromática, pão de queijo dourado, farofa crocante e um prato de pastéis ainda a fumegar. Rime. Esta comida de rua como pode ser servida a um príncipe? Mas o aroma era tão intenso que não consegui resistir. Peguei na primeira colherada de feijoada e levei à boca. O sabor explodiu como uma bomba nuclear na minha boca. Salgado, fumado, rico, complexo, com notas que eu nunca tinha conhecido. Os meus olhos encheram-se de lágrimas sem eu perceber. Peguei na segunda colherada, na terceira, na quarta, até o prato estar vazio, sem desviar o olhar. Lucas sorriu suavemente. O que há, Alteza? Pousei a colher, a minha voz ainda fria. Não é mal, mas no fundo do meu coração eu sabia que era muito mais do que não mal. Naquela noite, comi tudo o que estava na mesa e sonhei que estava no meio do deserto, mas a areia tinha se transformado em grãos de feijão preto, brilhantes e perfumados. E cada vez que me baixava para pegar num punhado de areia, ela transformava-se num sabor que fazia o meu coração bater mais depressa. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar, mas eu não sabia o quê. Ainda pensava, é só uma noite aqui. Acordei com uma dor de cabeça latejante. Devia ser por causa da comida demasiado rica da noite anterior. Olhei para o telemóvel. Havia uma mensagem do meu pai. O novo avião chegará às 15h. Podes vir para casa. Suspirei de alívio. Só mais algumas horas e eu estaria de volta ao mundo que compreendia. Mas antes disso, Lucas entrou com um coador de pano e um bule, o método clássico brasileiro de fazer café. O aroma de café torrado escuro, sem açúcar, encheu a sala. Alteza, já provou um verdadeiro cafezinho brasileiro? Peguei na chávena e bebi um golo sem pensar. Forte, encorpado, com um travo amargo e achocolatado. Bebi tudo de um só trago sem saber por que era tão bom. As palavras saíram-me sem querer. Lucas sorriu. É porque os brasileiros colocam a alma em cada detalhe, mesmo que seja apenas uma chávena de café, Alteza. Mudei de assunto imediatamente. Às 15h30 estarei de volta. Lucas acenou com a cabeça, mas disse em voz baixa: mas esta manhã, Alteza, está livre? Alguém gostaria de o convidar para ver algo, só por uma hora. Franzi o sobrolho. Ver o quê? Uma feira livre. Alteza disse uma vez que Dubai não tem esse tipo de mercado. Gostaria que visse com os seus próprios olhos. Rime alto. Uma feira livre parece incrivelmente antiquado, mas no fundo também queria saber quão antiquado seria. Concordei, sem saber que estava a entrar na armadilha do Brasil. Uma hora depois, estava no meio de um mercado de rua movimentado, o vento quente a bater-me no rosto. A feira estava cheia de bancas a vender de tudo. Os cheiros misturavam-se. O cheiro de pastel a fritar, o aroma adocicado de goiaba e manga, o cheiro de caldo de cana a ser moído na hora. Por instinto, levei a mão ao nariz. Que cheiro é este? Tão confuso. Mas então uma vendedora numa banca ao lado ofereceu-me uma pequena tigela. Experimenta, meu filho, açaí puro batido na hora. Olhei para a tigela de açaí roxo escuro, coberto com banana fatiada e granola. Aos meus olhos não parecia higiênico, mas o cheiro era tão convidativo que não consegui resistir. Levei a primeira colherada à boca. Frio, terroso, ligeiramente adocicado, com a crocância da granola. Fechei os olhos inconscientemente. Não era o gelado de 5 estrelas a que estava habituado, mas tinha vida. Comi a tigela toda em 10 segundos. A vendedora sorriu largamente. Gostoso, não é? Acenei com a cabeça, sem dizer nada. Continuamos a andar e comecei a reparar em coisas que nunca pensei que existissem. Os vendedores sorriam uns para os outros. Apesar da competição, ninguém gritava ou insultava. Vi uma criança sentada a comer um pastel. O vendedor da banca ao lado virou-se e perguntou: já está satisfeito, pequeno? A tia dá-te mais um. Ninguém se importava se eu era um príncipe ou não. As pessoas tratavam-me como uma pessoa normal e eu sentia-me estranhamente confortável. Mas ainda mantive a minha arrogância. Este tipo de mercado nunca aconteceria em Dubai. Sujo, sem sistema. Lucas não discutiu. Ele apenas me levou a um canto e apontou para uma placa de metal enferrujada numa parede. Mercado Municipal de São Paulo, fundado em 1933. Fiquei de boca aberta. Este tipo de cultura de mercado existia há quase um século e ainda estava tão viva. No caminho de volta para o hotel, comecei a sentir-me inquieto. Peguei no telemóvel e pesquisei nomes de pratos brasileiros. O resultado: mais de uma dúzia de restaurantes com estrelas Michelin em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Restaurantes brasileiros na lista dos 50 melhores do mundo. Milhões de vídeos de estrangeiros a chorar de emoção ao comer feijoada ou moqueca. Desliguei o telemóvel imediatamente. Tudo isto não faz sentido. O que eu pensava que seria um final fácil estava a mudar. O telefone tocou. Era o meu pai. Khalid, temos um grande problema. Franziu o sobrolho. O que se passa, pai? O banquete global em Paris é daqui a 3 dias. Tens de me representar. O tema é a cozinha do futuro. E Dubai foi escolhida para ser a anfitriã do evento no próximo ano. Se falharmos desta vez, o Japão e Singapura tomarão o nosso lugar. Rime. Não há problema, pai. Vou pedir ao nosso chefe de 3 estrelas Michelin que trate de tudo. Mas o meu pai ficou em silêncio por um momento. Não é só isso. A ronda final é cozinhar com ingredientes nativos de cada país. O júri quer ver sinceridade, não apenas luxo. Se perdermos, Dubai será humilhada perante o mundo. Continuei confiante. Vou pedir ao chefe francês para tratar disso. Mas o meu pai suspirou. Filho, no ano passado, Singapura perdeu porque o prato era demasiado extravagante. O júri disse que não tinha alma. Este ano eles querem uma história, não apenas sabor. Fiquei em silêncio. Então, o meu pai disse algo que me arrepiou. E há um rumor de que o Brasil vai enviar um chefe de um restaurante de bairro para competir. Comecei a rir. Um restaurante de bairro a competir conosco? Mas no fundo senti um arrepio inconsciente. Lucas, que estava ao meu lado, tinha ouvido tudo. Ele disse em voz baixa: Alteza, se me permite, conheço alguém que lhe pode mostrar a verdade. Olhei para ele e inconscientemente disse: leve-me. Eu ainda não sabia que essa pequena frase estava prestes a mudar a minha vida para sempre. Naquela noite, vesti uma t-shirt preta simples, calças de ganga e um boné para esconder o rosto. Lucas levou-me num carro velho e modesto. Dirigimos-nos a um bairro boêmio de São Paulo, Vila Madalena. E foi a primeira vez que entrei num mundo diferente de São Paulo. Um mundo sem arranha-céus, sem Lamborghinis, mas cheio de luzes coloridas, o cheiro a carne grelhada e o som de pessoas a rir e a conversar alto. Ainda pensava que era apenas para ver, por diversão. Mas o Brasil estava prestes a derrotar-me de uma forma irreversível. O carro parou em frente a um pequeno e simples restaurante de esquina. Uma placa de madeira pintada à mão dizia: Cantinho da Ana. Olhei à volta, o lugar estava tão cheio que mal se conseguia entrar. A cozinheira usava uma t-shirt velha e um avental manchado de molho. Franzi o sobrolho. O que estamos a fazer aqui? Lucas respondeu suavemente: porque no ano passado, este lugar recebeu uma menção especial do guia Michelin, Alteza. Ri-me até tremer. Michelin, num lugar destes? Mas antes que eu pudesse terminar a frase, a voz de uma senhora soou. Meu filho, o que vai querer? Parei. Aquela voz não era a de uma empregada de mesa. Era uma voz gentil, como a de uma mãe a perguntar ao filho. Lucas juntou as mãos. Para mim, uma moqueca bem caprichada, por favor, dona Ana. Eu ia recusar, mas o cheiro do azeite de dendê e do leite de coco que subia da panela de barro fez-me ficar de boca aberta. Cheirava tão bem que o meu cérebro ordenou à minha boca que pegasse numa colher imediatamente. O peixe branco desfazia-se, os camarões eram suculentos, o molho era rico, cremoso, picante e doce ao mesmo tempo. Comi a primeira colherada e prendi a respiração. Na segunda, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Na terceira, tirei o boné inconscientemente. Comi a panela inteira em 3 minutos, sem me importar se alguém estava a olhar. Dona Ana riu alto. Tá bom, meu filho? Não conseguia dizer nada, apenas acenei com a cabeça repetidamente. Ela riu. Você é de Dubai, não é? Primeira vez aqui, com esse rosto, essa pele clara deve ser árabe, mas aguentar a pimenta assim, com certeza gosta da nossa comida. O meu rosto ficou vermelho sem eu perceber. Naquela noite, Lucas levou-me por toda a cidade. Acarajé, pastel de feira, caldo de cana, coxinha, tudo era feito à mão, com fogo forte e com todo o coração. Comi tanto que o meu estômago estava prestes a explodir, mas ainda queria mais. No caminho de volta para o hotel, perguntei a Lucas com a voz a começar a tremer. Por que é que a comida de rua é tão boa? Lucas respondeu suavemente. Porque os brasileiros acreditam que a comida deliciosa tem de fazer quem come feliz antes de o deixar satisfeito, Alteza. Fiquei em silêncio durante todo o caminho. Naquela noite não consegui dormir. Abri o telemóvel e vi a informação sobre a competição em Paris. O júri deste ano tinha 3 chefes de classe mundial. Um deles era Jean-Pierre, um famoso chefe com estrela Michelin, conhecido por ter começado num bistrô de bairro em Lyon. A imagem que apareceu era de um homem com um sorriso caloroso. Lembrei-me de Dona Ana.
Levantei-me de repente da cama e enviei uma mensagem ao meu pai. Pai, peço para ficar mais 3 dias. O meu pai respondeu imediatamente. Por quê? Digitei com os dedos a tremer. Preciso de aprender algo que Dubai não tem. Na manhã seguinte, cancelei o meu voo e liguei a Lucas. Leve-me para ver a dona Ana outra vez. Lucas perguntou, o que vai fazer, Alteza? Respirei fundo. Vou pedir-lhe que me ensine a cozinhar um prato brasileiro. Se eu não conseguir vencer a competição em Paris, Dubai será humilhada. Mas se eu vencer com a comida de rua do Brasil, o mundo terá de se lembrar que a grandeza não se mede pelo preço, mas pelo sabor que faz o coração bater mais forte. Lucas sorriu tão abertamente que os seus olhos se fecharam. Claro, Alteza, Dona Ana está à sua espera. Eu ainda era o príncipe de Dubai, mas no meu coração eu sabia que o deserto árido que eu conhecia estava prestes a receber a sua primeira chuva, e essa chuva chamava-se Brasil. No terceiro dia no Brasil, acordei às 5 da manhã. Vesti uma t-shirt cinzenta velha, calções e sandálias de borracha, sem relógio Rolex, sem óculos de sol caros, sem guarda-costas, apenas um avental que a dona Ana me tinha tirado na noite anterior. Se queres aprender de verdade, tens de pôr as mãos na massa. Não fique só a olhar, meu filho. Fiquei paralisado em frente a uma panela de barro gigante, onde uma moqueca fervia. Dona Ana gritou ordens. Mexe o molho devagar, não batas nele como se estivesses a amaciar bife wagyu. Apressei-me a mexer a panela quente. Salpicos de molho quente atingiram o meu braço. Trinquei os dentes, mas sorri sem perceber. O cheiro de coentros, pimentões e azeite de dendê fazia o meu coração bater mais depressa. 3 horas depois, eu estava de pé, pálido, em frente a uma frigideira. O primeiro ovo que tentei estrelar queimou até ficar preto como carvão. Dona Ana desatou a rir. Isto é um príncipe ou um carvoeiro? O meu rosto ficou vermelho, mas eu ri com ela. Nunca ninguém me tinha repreendido de forma tão direta na minha vida, mas estranhamente a sensação era boa. Naquela tarde ela levou-me ao mercado municipal. O cheiro a peixe fresco pairava no ar. Pensei que ia vomitar, mas ela caminhava à minha frente com naturalidade. A boa comida começa com ingredientes frescos. Escolhe tu os camarões, filho. Seguia com uma expressão de desagrado. Um camarão-tigre gigante debatia-se num cesto. Estendi a mão para o agarrar e ele prendeu-me o dedo até sangrar. Dona Ana riu-se até lhe virem as lágrimas aos olhos. O camarão brasileiro é bravo. Se não tens coragem de ser beliscado, nunca terás o verdadeiro sabor. Trinquei os dentes e agarrei num novo camarão. Desta vez filo da forma correta. O sangue ainda corria, mas eu sorri abertamente porque senti que o tinha vencido pela primeira vez. Naquela noite, voltamos ao restaurante. Lavei camarões, lavei legumes, piquei coentros, esmaguei alho com as minhas próprias mãos. As mãos, que antes só seguravam taças de champanhe de cristal, estavam agora cheias de cortes e manchas de especiarias. Mas nunca me senti tão rico. Naquela noite, fiz a minha primeira moqueca. Dona Ana provou, ficou em silêncio por 3 segundos e depois disse: um pouco salgada, mas já tem coração, meu filho. Os meus olhos encheram-se de lágrimas novamente. No dia seguinte, ela levou-me a conhecer Mestre João, 75 anos, o mestre da feijoada, um prato que, segundo a lenda, foi aperfeiçoado nas senzalas. Ele vivia numa casa simples, com um quintal cheio de árvores de fruto. Não havia ar-condicionado, mas a casa era fresca graças à brisa. Ele deu-me um pilão de madeira. Moe aqui o alho e o sal para mim, príncipe. Comecei a moer de forma desajeitada. O alho saltava para todo lado. Ele corrigia-me gentilmente. Mão leve, não batas como se fosse um inimigo. O suor escorria-me pelo rosto, mas eu ria alto. Finalmente ele provou e sorriu. Está no ponto, salgado, fumado, com sabor a tempo. Ele abraçou-me com força, um príncipe que nunca tinha sido abraçado assim antes. Fiquei imóvel, mas o meu peito ardia de calor. Naquela noite voltei para o hotel sozinho. Apanhei o autocarro da linha 79. Estava tão cheio que mal conseguia respirar, mas sorri, porque uma criança ao meu lado ofereceu-me uma bala de banana. Toma, moço, para adoçar a vida. Aceitei e sorri. Mas, nessa mesma noite, chegaram más notícias. Uma chamada de Dubai. O secretário do meu pai ligou com a voz a tremer. Alteza, o nosso chefe principal adoeceu subitamente. O médico diz que ele precisa de descansar pelo menos 2 semanas. Não temos ninguém que consiga preparar um prato árabe de classe mundial a tempo para a competição em Paris. Parei. A voz do meu pai soou. Khalid, se perdermos desta vez, o Japão certamente organizará o evento no próximo ano.
e Dubai será motivo de chacota em todo o mundo. Tens de encontrar uma solução. Fiquei em silêncio por um longo tempo, depois disse com uma voz firme, pela primeira vez na minha vida: eu tenho uma solução, pai. Vou levar a comida brasileira para competir. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois o meu pai perguntou com a voz a tremer: tens a certeza? Olhei pela janela e vi as luzes de São Paulo a brilhar. Tenho a certeza, porque vou mostrar ao mundo que a grandeza não está nos edifícios altos ou no dinheiro, mas no sabor que pode fazer as pessoas chorar. Desliguei e liguei imediatamente para a Dona Ana. Dona Ana, preciso do seu segredo, aquele que tem mais história. Vou levá-lo para Paris. Ela riu tão alto que o telefone vibrou. Está bem, meu príncipe. Amanhã, às 4 da manhã, encontramo-nos no mercado. Vamos fazer a moqueca ancestral da Bahia que ninguém nunca viu. Sorri abertamente e adormeci, a sonhar com especiarias e o som do riso brasileiro. Eu ainda não sabia que nos próximos 3 dias, o mundo inteiro estava prestes a ser virado do avesso por um príncipe do deserto que antes desprezava a comida de rua, mas que agora ia erguer uma panela de barro num palco global e fazer todos naquela sala chorar. Às 13h30 da manhã, eu estava no meio do mercado municipal novamente. Desta vez, não como turista, mas como aprendiz, a carregar um cesto. Dona Ana esperava por mim juntamente com o mestre João e seu Chico, o mestre da cachaça artesanal. Os 3 olharam para mim e riram. Estás pálido como um fantasma, com medo de perder, príncipe. Ri sem graça. Estou com medo de vos desiludir. Mestre João deu-me uma palmada nas costas tão forte que me assustei. A comida nunca desilude ninguém. Ela apenas conta a verdade sobre o quanto a pessoa que a fez a ama. Fizemos compras como loucos. Peixe fresco, camarões que ainda se mexiam, legumes e ervas de nomes que eu nunca tinha ouvido. No caminho de volta, Dona Ana contou-me que a sua receita de moqueca era um segredo de família, passado de geração em geração desde os tempos da escravatura, mas nunca tinha sido revelada publicamente. Hoje seria revelada pela primeira vez no palco de Paris. Fiquei em silêncio durante todo o caminho, sentindo como se estivesse a carregar a honra de uma nação inteira nos meus ombros. 2 dias depois, embarquei num avião para Paris com uma grande caixa térmica. Dentro, peixe, camarões e especiarias envoltos num pano de chita colorido. Dona Ana despediu-se de mim no aeroporto com uma única frase: lembra-te, o fogo tem de ser forte, mas o coração tem de estar calmo. O dia da competição. O grande salão do Hotel Ritz, em Paris. O cheiro a Chanel número 5 misturava-se com o cheiro a bife Wagyu da equipa japonesa. Todas as equipas usavam uniformes de chefe brancos e imaculados. Eu entrei com um uniforme de chefe branco simples, mas com um pano de chita colorido amarrado à cintura. Um jurado sussurrou: ele é o representante de Dubai ou do Brasil? Sorry, sem responder. A primeira ronda foi a apresentação do conceito. A equipa japonesa apresentou o Wagyu com trufas negras sob uma cúpula de vidro com fumo de madeira de cerejeira. A equipa de Singapura apresentou o foie gras com bagas de goji. Quando chegou a minha vez, levei a minha única panela de barro para o palco. Abri a tampa. O cheiro a moqueca, dendê, leite de coco, coentros espalhou-se instantaneamente. A sala inteira ficou em silêncio. Eu disse, em inglês claro: vou apresentar um prato que não tem preço no menu, porque não é vendido por porção, mas sim por memória. Esta é a moqueca ancestral da Bahia. Um segredo que foi passado de mães para filhas e hoje eu apresento-a a todos vós. Um jurado riu com desdém. Comida de rua a competir com estrelas Michelin? Não respondi. Comecei a cozinhar em frente a todos. O fogo ardia forte sob a panela de barro. O som do peixe e dos camarões a cozinhar ecoou pela sala. O cheiro a alho, pimentões e especiarias moídas à mão subiu, fazendo com que todos na sala inspirassem profundamente. Adicionei o leite de coco, o azeite de dendê e, por fim, um fio de cachaça artesanal de seu Chico. O aroma era tão intenso que um jurado francês fechou os olhos e murmurou: Mon Dieu. 10 minutos depois, coloquei a grande panela de barro no centro da mesa dos jurados. Sem pratos de prata, sem flores comestíveis, sem fumo artificial, apenas colheres de aço inoxidável simples e 10 tigelas de cerâmica pintadas à mão. Os 10 jurados provaram em uníssono. O primeiro momento foi de silêncio absoluto. No segundo, o jurado japonês tinha lágrimas a escorrer pelo rosto. No terceiro, o chefe francês de 3 estrelas Michelin levantou-se e bateu na mesa. Este é o sabor que procurei durante toda a minha vida. A sala explodiu em aplausos.
mas eu ainda não tinha terminado. Levantei a mão a pedir silêncio e disse as minhas últimas palavras. Sabem quanto custa este prato? Uma porção custa cerca de R$50, no total menos de $20. Mas o seu sabor pode comprar o coração do mundo inteiro. O presidente do júri levantou-se e anunciou, com a voz a tremer, no próximo ano, a competição Cozinha do Futuro será realizada em São Paulo, Brasil. E convidamos o príncipe Khalid bin Zayed para ser o presidente do evento. A sala inteira levantou-se e aplaudiu. Eu estava a tremer com lágrimas a escorrer pelo rosto. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu não tinha vencido como o príncipe de Dubai, mas como o aluno de Dona Ana, mestre João e seu Chico. Naquela noite liguei ao meu pai. Pai, eu venci, mas não em nome de Dubai, venci em nome do Brasil. O meu pai ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes: meu filho, estou muito orgulhoso de ti. Amanhã voarei para São Paulo para comer essa moqueca contigo. Chorei no meio das ruas de Paris, porque sabia que o deserto árido que eu conhecia estava prestes a encontrar um verdadeiro oceano de sabores. Mas a história ainda não tinha terminado, porque na manhã seguinte eu voltaria a São Paulo para fazer algo maior do que qualquer prêmio. Na manhã seguinte não embarquei no avião para Dubai. Cancelei todos os meus compromissos oficiais e comprei um bilhete só de ida para São Paulo. Enquanto esperava para embarcar no aeroporto Charles de Gaulle, abri o telemóvel. As notícias em todo o mundo estavam a explodir. Comida brasileira derrota Dubai. Príncipe da moqueca conquista Paris. O vídeo de eu a levantar a panela de barro no palco teve mais de 100 milhões de visualizações em apenas uma noite. Milhares de pessoas de Dubai enviaram-me mensagens. Alteza traiu-nos porque deixou o Brasil ganhar, Dubai foi humilhada. Li, sorri e digitei uma única mensagem pública. Eu não traí Dubai. Eu apenas levei Dubai a encontrar uma verdade que tínhamos esquecido há muito tempo. A verdadeira grandeza não é o edifício mais alto do mundo, mas o sabor que pode fazer o mundo inteiro chorar por menos de $20. Desliguei o telemóvel e entrei no avião. 12 horas depois, estava no aeroporto de Guarulhos novamente. Desta vez, não havia limusina à espera. Apenas Dona Ana, mestre João, seu Chico e Lucas asseguraram um cartaz que dizia: "Bem-vindo à casa, nosso príncipe." Corri e abracei-os a todos com tanta força que o meu lenço caiu. Dona Ana deu-me uma palmada forte nas costas. Para de chorar como uma criança. Temos trabalho a fazer. 3 dias depois, anunciei a grande notícia numa conferência de imprensa no Hotel Parque Hyatt, São Paulo. A comunicação social global enchia a sala. Eu estava ao lado de Dona Ana, que ainda usava a sua t-shirt e o avental manchado de molho. Declaro que no próximo ano, a competição Cozinha do Futuro será realizada em São Paulo. Mas não num hotel de 5 estrelas. Será realizada na rua, num bairro inteiro. Vamos fechar 3 quilômetros de ruas para que 100 restaurantes de bairro possam competir gratuitamente e convidar chefes Michelin de todo o mundo para comer sem pagar um cêntimo. A sala ficou em silêncio absoluto e depois explodiu num aplauso estrondoso. Mas eu ainda não tinha terminado. Virei-me, abracei Dona Ana e continuei. E declaro mais uma coisa: vou renunciar ao meu título de príncipe herdeiro de Dubai para abrir uma academia global de culinária de rua em São Paulo. Usarei $300 milhões do meu patrimônio pessoal para construir uma escola de culinária gratuita para crianças órfãs de toda a América Latina e do Médio Oriente. O nome da academia será Sabor da Esperança, porque acredito que se uma criança conseguir fazer uma boa moqueca, essa criança nunca mais terá de temer a fome na sua vida. A comunicação social ficou chocada. Um jornalista de Dubai levantou-se e perguntou com a voz a tremer: Alteza, vai mesmo abandonar o deserto? Sorri e respondi em português pela primeira vez em frente à imprensa: o deserto nunca me abandonará, mas acabo de descobrir que o verdadeiro deserto está no coração daqueles que não têm esperança. E eu usarei o sabor do Brasil para irrigar esse deserto em todo o mundo. Naquela noite, levei o meu pai, que acabara de chegar, para jantar no restaurante de Dona Ana. O meu pai usava uma simples camisa branca, sem medalhas reais. Ela serviu-lhe uma grande panela de moqueca. O meu pai pegou na primeira colherada e as lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Khalid, agora eu entendo porque choraste em Paris. Abracei o meu pai com força e sussurrei: eu não chorei por causa da pimenta, pai. Chorei porque acabei de descobrir o sabor do verdadeiro amor. Naquela noite, caminhei sozinho de volta para o hotel.
Olhei para o céu de São Paulo, não tinha as estrelas do deserto, mas brilhava com milhões de luzes. Levei a mão ao peito e senti o meu coração a bater forte sempre que pensava no cheiro a especiarias. Eu já não era o príncipe de Dubai, eu era o filho de Dona Ana e esse era o título mais grandioso da minha vida. Mas a história ainda não tinha terminado, porque nos 6 meses seguintes eu traria a primeira criança órfã de Dubai para treinar aqui. E um dia o deserto comeria uma moqueca feita por essa mesma criança. E nesse dia o mundo saberia que os verdadeiros milagres não acontecem nos palácios, mas numa simples panela de barro a ferver com amor. 6 meses depois, eu estava em frente a um portão de madeira simples num bairro periférico de São Paulo. Uma placa de madeira gravada à mão dizia: Academia Sabor da Esperança. Sem portões dourados, sem arranha-céus, apenas coqueiros a dar sombra e o cheiro a cuscuz a sair de uma cozinha ao ar livre. Hoje era o primeiro dia de aulas. 200 crianças órfãs de 10 países estavam em fila. Havia um rapaz de Dubai chamado Fariz, de 12 anos, com olhos grandes. Havia uma rapariga da Bolívia chamada Mina, que vendia comida na rua desde os 6 anos. Havia um rapaz da Venezuela chamado Sofian, que tinha perdido os pais na crise. Levantei o microfone, com a voz já sem tremer. Hoje não vamos aprender a ser chefes Michelin, vamos aprender a ser doadores. Cada vez que fizermos comida deliciosa, daremos aos famintos o suficiente para se saciarem. Cada vez que sorrirmos, daremos aos desesperados uma visão do futuro. Todas as crianças ficaram em silêncio. Então Fares levantou a mão e perguntou em árabe: e se a nossa comida não for boa? Sorri abertamente. Se não for boa, comemos tudo e rimo-nos juntos, porque o erro é o melhor professor. Há 7 anos, o tio aqui queimou um ovo até virar carvão. Todas as crianças desataram a rir e nesse dia a nossa academia começou com risos. Um ano passou rapidamente. A nossa academia formou a sua primeira turma de 50 alunos. Todos abriram seus próprios restaurantes de rua nos seus países de origem. O restaurante de Fariz em Dubai chamava-se Moqueca do Deserto e vendia uma porção por 10 dinares. A fila era tão longa todos os dias que era preciso reservar com 3 meses de antecedência. Ele escreveu uma placa à entrada da loja: se alguma vez pensou que o deserto não tinha água, prove esta moqueca, você vai chorar. Mina voltou e abriu uma banca em La Paz. Sofian abriu uma loja de arepas em Caracas. Todos os meses, todas as crianças enviavam uma parte do seu dinheiro de volta para a academia, não como reembolso, mas para passar adiante. Porque a nossa filosofia é que não nascemos para acumular, mas para passar adiante o sabor da esperança. Uma tarde eu estava em frente à cozinha ao ar livre. Dona Ana, Mestre João e seu Chico vieram sentar-se e comer conosco, como todos os dias. Ela levantou a tigela de moqueca que as crianças tinham feito. Hoje o rapaz de Dubai acertou no ponto. Picante, salgado, doce, está tudo equilibrado. Sorri até os meus olhos se fecharem. Muito melhor do que este príncipe fez no início. Eles riram-se até lhes doer a barriga. Então o Mestre João disse em voz baixa: sabes, rapaz, no primeiro dia em que vi o teu rosto arrogante a entrar no restaurante, pensei, este miúdo não dura aqui 3 dias. Mas, no final, o príncipe voltou e construiu uma casa para um monte de crianças órfãs. Baixei o rosto, as minhas lágrimas a caírem na tigela de moqueca, obrigado por não me terem mandado embora naquela altura. Seu Chico levantou o seu copo de cachaça, pelo Brasil e pelo príncipe que abdicou da sua coroa para usar um avental. Brindamos com um som retumbante. Naquela noite, fui passear sozinho à beira de um rio. Olhei para o céu de São Paulo, sem as estrelas do deserto, mas a brilhar com milhões de luzes. Peguei no telemóvel e liguei ao meu pai. Pai, estou tão feliz. O meu pai riu suavemente. Eu sei, porque sempre que vejo as notícias, vejo que o teu sorriso é mais rasgado do que quando estavas no palácio. Desliguei e olhei para o céu. Percebi que a verdadeira verdade universal é que a verdadeira grandeza não é ter tudo, mas estar disposto a perder tudo para que os outros possam ter o suficiente. E o Brasil ensinou-me que o suficiente tem um sabor agridoce, picante, salgado e o som de crianças órfãs a comerem a sua sobremesa alegremente. Fechei os olhos e ouvi o som da panela a ferver na cozinha, o som das crianças a cantar Aquarela do Brasil e o som do meu coração a bater forte sempre que pensava no cheiro a coentros. Nunca mais voltei a ser um príncipe, mas tornei-me o pai de 200 crianças e essa foi a coroa mais pesada e mais bonita da minha vida.
O deserto tinha encontrado a chuva, e essa chuva chamava-se Brasil. 10 anos depois, eu estava no topo de uma duna alta em Dubai, enquanto o sol se punha. O deserto dourado brilhava como sempre, mas ao meu lado já não estavam guarda-costas ou funcionários reais. Apenas um jovem de pele bronzeada e olhos grandes chamado Fariz, agora com 22 anos. Numa mão, ele segurava uma grande panela de moqueca, na outra, o pano de chita colorido, agora desbotado pelo tempo. Professor Khalid, podemos começar a festa? Sorri e acenei com a cabeça. Hoje era a inauguração do primeiro Festival Sabor do Deserto em Dubai. O governo de Dubai tinha convidado a nossa Academia Sabor da Esperança para organizar um grande evento. 100 restaurantes de rua do Brasil foram trazidos para recriar uma rua de São Paulo, com 3 quilômetros de comprimento, no meio do deserto. Luzes coloridas brilhavam, desafiando as estrelas. O rei de Dubai, meu pai, veio pessoalmente inaugurar o evento. Ele usava uma simples camisa branca, sem coroa. Na sua mão, segurava uma colher de aço inoxidável vulgar e comeu a primeira colherada de moqueca em frente à comunicação social mundial. Ele fechou os olhos, as lágrimas escorreram-lhe pelo rosto e ele disse com a voz embargada: "Hoje nós sabemos, o deserto não é árido." Ele apenas esperava por um sabor que pudesse fazer o coração florescer. Ele virou-se para mim e disse em voz baixa para que o mundo inteiro ouvisse: "Meu filho, eu pensava que dar-te a coroa era a melhor coisa que eu podia fazer, mas tu deste-me uma coroa muito maior. Uma coroa feita de um avental e das lágrimas de crianças órfãs." Inclinei-me e beijei-lhe os pés, as minhas lágrimas a escorrerem abundantemente. Naquela noite, o deserto de Dubai transformou-se num oceano de luz e cor. Centenas de milhares de pessoas fizeram fila para comer comida brasileira. Ninguém se importava com os Lamborghinis estacionados ao longo da estrada. Eles faziam fila para comprar uma tigela de 10 dinares. A geração mais jovem de Dubai estava a enrolar pastéis com um sorriso rasgado. Mulheres de hijab estavam a fazer pão de queijo. Homens de tobe estavam a grelhar espetinhos de churrasco, o fumo a subir no ar. Fariz pegou no microfone e anunciou que todo o dinheiro arrecadado hoje seria usado para construir o segundo campus da Academia Sabor da Esperança em Riad, na Arábia Saudita. Os aplausos ecoaram até o horizonte. À meio da noite, fui sentar-me sozinho na beira de uma duna. Fariz sentou-se ao meu lado e perguntou em voz baixa: "Professor, qual é a diferença entre o deserto e o mar do Brasil?" Sorri e respondi com a frase que sempre usava para responder às crianças: "O deserto ensinou-me que a grandeza nasce do vazio, mas o Brasil ensinou-me que esse vazio pode ser preenchido com sabor e amor." Tirei o velho pano de chita, o único presente que Dona Ana me deu no primeiro dia. Agora estava desbotado, com marcas de queimado e manchas de molho. Estendi-o na areia. O vento do deserto soprou suavemente e o pano esvoaçou como se estivesse a acenar um adeus. Então disse a mim mesmo em voz baixa: "Obrigado, Brasil, por fazeres o deserto chorar pela primeira vez em 1000 anos." Fariz abraçou-me com força e sussurrou: "Professor, não vou deixar o deserto chorar sozinho outra vez. Vou fazer-lo sorrir todos os dias com uma tigela de moqueca." Abracei aquela criança com força e chorei da forma mais feliz da minha vida. Porque eu sabia que o verdadeiro milagre do Brasil não estava no sabor na boca, mas em fazer com que os corações de todo mundo tivessem espaço para a esperança. Mais uma vez, 20 anos passaram rapidamente. Eu estava num palco de bambu no meio de um campo verdejante nos arredores de São Paulo. Aos 58 anos, o meu cabelo estava completamente branco. A minha t-shirt desbotada, o velho pano de chita, lavado até ficar fino, ainda estava amarrado à minha cintura. Ao meu lado estava Fariz, com 42 anos, o diretor do campus principal da Academia Sabor da Esperança, e um rapaz de cerca de 10 anos a segurar a minha mão com força. Hoje era o 20 grau aniversário da academia. As crianças órfãs que vieram ter comigo no primeiro dia eram agora todas adultas. Algumas eram ministros, outras chefes Michelin, outras médicos, outras professores, mas todas voltaram para se reunir mais uma vez. Usando uma simples t-shirt branca com as palavras "Filho da Dona Ana" bordadas no peito. Levantei o microfone uma última vez, a minha voz rouca, mas ressonante. Há 20 anos eu era um príncipe que pensava que o mundo girava à minha volta. Hoje eu sei. O mundo gira em torno de uma única panela de moqueca, porque nessa panela está o coração do povo brasileiro, que nunca seca.
Eu costumava pensar que a grandeza era ter tudo, mas o Brasil ensinou-me que a verdadeira grandeza é não guardar nada para si mesmo até que os outros tenham tudo o que precisam. Respirei fundo e virei-me para o rapaz ao meu lado. Meu neto, hoje vou deixar de ser professor. Vou voltar a ser apenas alguém que come, porque a minha missão está cumprida. A tua missão e a das gerações futuras é tornar este mundo menos amargo, mas com muito mais amor. O rapaz juntou as mãos, fez-me uma vênia e disse com uma voz clara: avô, eu prometo, não vou deixar ninguém no mundo passar fome outra vez. Inclinei-me e beijei os pés daquela criança, chorando como não chorava há 20 anos. Dona Ana, agora com 95 anos, sentada numa cadeira de rodas na primeira fila, levantou a mão para limpar as lágrimas e gritou com a voz rouca: este príncipe maluco, estás a fazer a tua mãe chorar como te atreves? Todos desataram a rir, entre lágrimas. Enquanto o sol se punha, desci lentamente do palco. Farid seguiu-me com o rapaz. Nós, os três, caminhamos até a última cabana de bambu da academia, a cabana onde eu vivi durante os últimos 20 anos. Lá dentro, havia uma única panela de barro grande sobre um fogão a lenha. Ao lado da panela, uma velha placa de madeira escrita à mão por Dona Ana há 20 anos. Esta panela nunca deve ser lavada. Quem cozinha nela deve colocar todo o seu coração. Acendi o fogo para o último pedaço de peixe que as crianças tinham pescado e oferecido, para os coentros e pimentões que elas próprias tinham cultivado. E no último momento, adicionei uma gota da cachaça de seu Chico, o segredo antigo, preservado durante 20 anos. O cheiro à moqueca subiu, perfumado, uma última vez. Coloquei-a em 3 tigelas de cerâmica, a primeira para Farid, a segunda para o meu neto, a terceira levantei-a bem alto e derramei-a no chão. Esta é para o Brasil, que fez o deserto chorar pela primeira vez e fez o meu coração sorrir pela última. Um vento frio soprou e o cheiro à moqueca foi-se com o fumo. Fechei os olhos e ouvi o riso das crianças órfãs de todo mundo a comerem alegremente. E sorri, porque eu sabia que o verdadeiro milagre do Brasil não foi fazer um príncipe abdicar da sua coroa, mas sim fazer com que pessoas comuns pudessem usar uma coroa feita do sorriso dos outros. Eu sou o Sheikh Khalid bin Zayed, antigo príncipe do deserto. Hoje sou apenas um velho que morreu feliz, com um sabor agridoce, picante e salgado na boca e o peito cheio de amor. Se me perguntarem o que é o Brasil, eu apenas responderei: o Brasil é a casa que passei a vida inteira a procurar e que finalmente encontrei numa simples panela de moqueca a ferver com o amor de toda uma nação.